Gente, continuando então nossa matéria sobre mitologia, sobre o surgimento da filosofia, continuando o nosso módulo, a gente vai estudar um pouco mais a miúde como se deu o desenvolvimento desse pensamento mítico. Para a gente entender isso, a gente vai falar basicamente do surgimento da civilização grega, para a gente entender um pouco desse desenvolvimento, e vamos falar de dois personagens fundamentais para a criação do pensamento mitológico. O nosso amigo Homero, ou os Homeros, falaremos sobre isso, e o nosso amigo Hesíodo, dois importantes pensadores que estarão lá por volta do século IX e do século VII, e que vão falar um pouco, vão desenvolver a teoria. Vamos falar um pouco mais sobre o pensamento mitológico, sobre as ideias que cercam a mitologia grega. E aí, o que a gente precisa saber a respeito disso? Primeiro, vamos fazer rapidamente uma reconstrução do processo de ocupação do que a gente conhece como a Grécia. Claro, a Grécia Antiga muito se difere da Grécia, do Estado-nação grego atual, beleza? Então isso tem uma formação histórica, isso apresenta uma formação histórica diferenciada. Lembrando que o surgimento da civilização grega se dá por volta do século 20 a.C. Qual é a importância disso? Diversos grupos, diversas sociedades lutando, grupos étnicos, lutando para conquistar aquela região. A civilização vencedora, a civilização aqueia ou micênica. Qual é a importância disso? Por que você está falando sobre a reconstrução histórica na aula de filosofia, Gabriel? Porque é importante você entender que é a formação, o conjunto das ideias, ou seja, os componentes culturais desses diversos grupos que vão levar exatamente à formação de uma identidade, de uma cultura, de uma religião politeísta. E aí um primeiro conceito muito importante da filosofia, conceito de politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. Como eu falei no vídeo anterior, a gente pensa na mitologia grega sempre como uma mitologia grandiosa, que contavam com inúmeros deuses. Mais uma vez, o porquê disso? Porque é importante que a gente entenda que esses indivíduos buscavam compreender a realidade do seu modo. Se o modo era um modo através das concepções de seres superiores, de histórias fantásticas, show de bola. O importante é que esses caras criaram toda uma estrutura, ou que a gente chama de arquétipos, para explicar o surgimento, o início, a formação de todo o universo e do próprio homem, beleza? Bom, é com o nosso amigo Homero que a gente vê a construção de um pensamento mitológico um pouco mais estruturado. E aí você vai me falar, Gabriel, como é que a gente teve acesso aos escritos, às histórias de Homero? Lembrando que o Homero, junto com outros pensadores, junto com outros poetas daquele período, eram chamados de aetos e rapsotos. São esses caras que serão viajantes, poetas itinerantes, que vão às cidades, às várias cidades, as localidades, e vão ali expressar, falar sobre essas histórias, contar acerca dessas histórias. Por que isso é importante? Porque também a gente vê na região da Grécia a formação de uma cultura muito similar. Como assim? Claro, a gente não está falando de uma cultura única, mas é claro que esses viajantes, esses pensadores, esses poetas, eles foram importantes para a construção de uma cultura homogênea. Não significa que essa cultura era totalmente igual, mas quando eu falo de homogeneidade, que havia particularidades, havia semelhanças bastante significativas, tranquilo? E qual é a contribuição do nosso amigo Homero? Suas duas obras principais, basilares, Ilíada e Odisseia. As duas contam aventuras que envolviam deuses e homens. Como eu falei na nossa última aula, é importante a gente compreender que o mito está atrelado à vivência do homem. E é claro, quando você vai elaborar uma história, um pensamento sobre algo que você não conhece, você utiliza aquilo que você conhece. E é claro que esses indivíduos conheciam a si mesmos. Então é por isso que essas divindades terão muitas características humanas, beleza? Isso é muito importante. Outro papel importante, papel pedagógico da epopeia. Lembrando que essas histórias envolvendo grandes heróis, envolvendo essas divindades, eram chamados de epopeias. Qual é a importância disso? Você transmite às futuras gerações aquele conhecimento anterior. Então você consegue criar uma liga cultural, você consegue criar uma relação de proximidade entre o passado e o presente. Uma coisa que os povos da antiguidade, obviamente, eu acredito que faziam muito melhor do que nós, tranquilo? Outro ponto importante aqui, vamos agora ao nosso amigo Hesíodo. Esse lá entre o século VIII e o início do século VII. O que a gente precisa saber sobre o nosso amigo Hesíodo? Ele é o cara que vai falar sobre a obra, vai elaborar a obra chamada Teogania.
Teogania a gente fala sobre o surgimento, a origem dos deuses, beleza? Teogania se encaixa naquilo que a gente falou na nossa última aula de cosmogonia, ou seja, a intenção, o objetivo de compreender a origem do mundo através dos deuses, beleza? Isso é muito importante, cara, porque você precisa entender a diferença entre a cosmogonia e a cosmologia que vai vir posteriormente com os chamados pré-socráticos, que nós também iremos estudar. Se de um lado nós buscamos uma resposta através do aspecto fantástico, através do aspecto divino, do outro a gente vai ver a chamada cosmologia filosófica racional, ou seja, a compreensão do universo, do mundo ao seu redor através da razão. O princípio ou o início de todas as coisas será o norte dos nossos amigos pré-socráticos, beleza? E aí, o que vai acontecer a partir do século VII em diante? Lembrando que, como falamos de período antes de Cristo, a história é o quê? Regressiva, não é isso? Então nós saímos do século VII e iremos ao século VI, que é onde os historiadores, onde os pensadores, né, os filósofos apontam como lugar de surgimento da filosofia. A gente vai ver na nossa próxima aula por que a própria Grécia, a região grega, é o lugar de surgimento da filosofia. Para isso, só para a gente iniciar, para a gente compreender, é importante que nesse mundo grego do século VI, o desenvolvimento político, econômico e social vai ser definitivo para a compreensão do surgimento da filosofia. Como assim? O que você quer dizer com isso? Significa, meus amigos, que não há como a gente compreender o surgimento da filosofia se a gente não entender o contexto em volta desses indivíduos. É claro, quando as relações econômicas se tornam mais complexas, como, por exemplo, o surgimento da moeda, quando, por exemplo, o surgimento da escrita, ele aparece nesse período, também vai influenciar a formação de um pensamento um pouco mais estruturado, mais elaborado, mais matemático, a gente pode falar. Então, são alguns aspectos do ponto de vista político. A gente vai ter o surgimento da polis e, posteriormente, o desenvolvimento da democracia ateniense, que também serão fundamentais para o surgimento da filosofia, para o seu surgimento e, é claro, para o seu desenvolvimento. Porque a filosofia vai nascer, como nós veremos, de uma tentativa de explicar o princípio de todas as coisas, mas ao longo do seu percurso histórico vai se tornando cada vez mais complexo, vai se tornando cada vez mais elaborado, e aí nós veremos as figuras mais clássicas da filosofia grega, como Sócrates, como Platão e como Aristóteles. Essa aula é só para a gente entender um pouco esse contexto anterior ao surgimento da filosofia. Galera, a gente continua numa próxima, aprofundando o tema. Um abraço!